E aí? Qual a resposta? Sobrou Mary, Juan e François. Um se naturalizou, o outro está residindo e o outro segue a vida sendo quem ele é mesmo, só que veio produzir aqui. Não é isso? Volta lá na questão. Vamos dar mais uma lida na imunidade antes, lá no artigo 156, o sexta linha E, e depois a gente volta para a questão em definitivo para achar a resposta. Instituir impostos sobre, não pode, é imune, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. Vamos voltar aqui na questão e eu vou ficar aqui na frente porque a gente já sabe que todo esse começo aí é papo furado. Vamos para Mary. Mary produziu no Brasil? Produziu em Belo Horizonte. Com canções sertanejas de Marcelo e Marcelinho? Sim. Autores gaúchos? Sim. Se são gaúchos, são o quê? São brasileiros que interpretaram as canções de sua autoria, deles mesmos. Então, Mary está imune. O que Mary produziu, o CD, está imune. Mary, ok. Produziu no Brasil, embora seja americana, produziu no Brasil. Autores das músicas são Marcelo e Marcelinho e ainda cantaram. Mary está imune. Vamos dar uma olhada no Juan? Juan produziu no Rio de Janeiro, primeiro requisito atendido, ok, produziu no Brasil, um DVD com melodias do cancioneiro indígena da Amazônia. As melodias são de brasileiro. Juan também tá ok. Cristina, a gente sabe que quando ela foi para a Argentina já foi. E François produziu em São Paulo, joia, começamos bem. Mas tem um requisito cumulativo. Porque além de ser produzido no Brasil, olha lá comigo, produzido no Brasil contendo obras musicais ou musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. E essas melodias folclóricas medievais, e quando falo de melodia, estou falando de instrumental, um CD instrumental, com melodias de autores franceses, não atende ao segundo requisito cumulativo, de ser um intérprete ou um autor brasileiro. Por isso que François, assim como Cristina, está fora e nossa resposta é letra C. Estão imunes apenas o CD produzido por Mary, bem como o DVD produzido por Juan. Certo? Tenham atenção a isso. Essa imunidade, quando eu falo em produzido no Brasil, por si só, não tem nada a ver com a nacionalidade do produtor. Tem a ver com o local, bem como a nacionalidade do intérprete, aí sim, do intérprete, bem como do autor da música, do cantor ou de quem escreveu a letra da música. Tenham atenção a isso. Bom, seguimos aqui. Imunidade recíproca e ICMS. Aqui eu tenho uma historinha para contar para os senhores acerca dos tributos que admitem repercussão tributária, repercussão financeira, repercussão econômica do tributo, o chamado fenômeno da translação. Os tributos que admitem esse fenômeno da repercussão financeira são aqueles que vão incidir na cadeia de consumo. Como exemplo aqui, o ICMS, o próprio IPI, o ISS, algumas contribuições, etc. No que consiste
a repercussão financeira? A repercussão financeira nada mais é do que a inserção do tributo no custo final do bem, da mercadoria que se está adquirindo. Vou ilustrar aqui para os senhores entenderem perfeitamente. E se eu não for claro, mande pergunta. Vamos lá, digamos que uma mercadoria custe R$100. O custo dela, o custo final dela para o comerciante é R$100. Isso em termos de fabricação, tá? Indústria, lá de quando industrializou até a hora que chegou na prateleira para vender. Só que quando ele vai circular essa mercadoria, vendendo para o consumidor final, ele paga o quê? ICMS. Tá. ICMS. Quanto que é o ICMS? A gente pega o valor de 100, porque 100 é uma conta fácil. E a gente vai fazer de conta que a alíquota é 10% do valor da mercadoria que está sendo circulada. Então, 10% de 100, essa conta é fácil para a gente, R$10. E o que é que o vendedor, o fornecedor, o sujeito passivo da relação jurídica tributária, o contribuinte, ele vai fazer? Ele vai vender essa mercadoria por 100? Não. Ele vai embutir no valor final da mercadoria, até porque o ICMS a gente calcula por fora, ele vai embutir esses R$10 no valor da mercadoria. Então, ele não vai vender por 100. Ele vai vender por 110. Observe, quem está tirando de fato do bolso o tributo não é o contribuinte, não é o sujeito passivo. Sou eu, é você, nós consumidores. Porque o valor do ICMS está lá embutido. E é disso que estamos falando quando falamos em repercussão financeira tributária, fenômeno da translação. Porque estou falando de um imposto indireto. Porque indiretamente quem o paga é o consumidor. O sujeito passivo, sujeito da relação jurídica tributária, o contribuinte, ele só vai fazer isso, ó. Pegar meus 100 do custo e lucro, botar no bolso, pegar os R$10 e passar para o Estado, que é quem detém a competência para instituir o ICMS. Ficou claro isso? Vocês entenderam aqui qual é a questão? Então, quando eu falo em tributo indireto, eu estou falando que o contribuinte indiretamente o paga. Ele é o sujeito de direito da relação jurídico-tributária, porque ele circula, ele pratica o fato gerador, contribuinte assim de direito, mas quem de fato tira os R$10 é o consumidor. É aquele que está recebendo a mercadoria, está adquirindo a mercadoria. Porque os impostos, os tributos que incidem na cadeia de consumo, eles permitem, na realidade, eles foram feitos para que se realize o fenômeno da translação. E se a gente parar para pensar, quase todos os tributos, assim, podem ser utilizados. Vamos pensar aqui comigo? Pensa aqui comigo rapidamente, imposto de renda. Vocês já foram em algum médico? E tá errado isso, viu? Tá errado, isso é evasão. Você já foi em algum médico de consulta particular, né? Isso não acontece, é hipotético. Por isso que as pessoas não fazem, porque tá errado, né? Mas em que ele fala que a consulta com recibo é X e sem recibo é Y. Já ouviram falar dessa prática? Pois bem, porque com recibo é mais cara, porque ele vai repercutir a tributação do IR em você.
Sem o recibo, não. Ninguém paga nada, tá tudo bem, eu só vou receber pelo meu serviço e tá tudo certo. Por quê? Porque você, como paciente, muito provavelmente vai tentar deduzir aquele valor na sua declaração, no seu ajuste anual de imposto de renda. Então, percebam, no frigir dos ovos, toda espécie tributária permite que se faça, que se realize a repercussão financeira do tributo. Só que quando eu falo em cadeia de consumo, eu estou falando de tributos feitos para isso, feitos com esse intuito de, ao final, isso ser resgatado do contribuinte de direito. E por quê? Porque ele demonstra capacidade contributiva quando o adquire. Bom, imunidade recíproca. E aí? Porque a gente sabe que o ente federativo, ele é imune. Não é isso? Se ele adquire um bem de uma pessoa jurídica, ele estará imune? Não, porque eu estou falando apenas de imunidade recíproca, imunidade em face de outro ente federativo. Tenham atenção a isso. Tem gente que acha que a União, o Estado, o Distrito Federal, em face do 156A, está imune a tudo. Não. Apenas quando trata com aqueles entes federativos dentro das suas competências tributárias em relação a impostos. Mas se, por exemplo, a União vai adquirir algum bem de consumo, ela pode alegar que é imune? Óbvio que não. E acreditem, isso já foi perguntado em prova. Pergunta: para o Supremo Tribunal Federal, quem é que está imune? O contribuinte de fato, o contribuinte de direito ou qualquer das entidades imunes quando estão em situação de imunidade? Exemplo, esclarecendo aqui para o senhor e para a senhora, para a senhorita e para todo mundo. Vamos lá. Vamos pensar na imunidade dos templos de qualquer culto, as entidades religiosas e templos de qualquer culto? Vamos, Aline, vou ilustrar para ficar claro. Digamos, está chegando São João, não é isso? Daqui a pouco é São João. Passou Carnaval, passou Semana Santa, já era. Depois passar Dia das Mães, já era. Vamos lá, chegando São João. Geralmente as igrejas aproveitam esse período para fazer o quê? Aquelas festinhas, né? Pelo menos aqui é assim, tá, gente? Não sei aí, mas aquelas festinhas, quermesses. E aí vão vender, não é isso? Coisas, quitutes, essas comidas típicas de São João. E aí, vamos pensar numa coisa aqui que vai vender. Cachorro quente, hot dog. Hot dog todo mundo vende em todo canto, uma comida fácil, todo mundo compra. Porque eu, pelo menos, não gosto nada de milho. Mas hot dog eu gosto. Então, se eu for pra lá, eu vou comprar hot dog pelo menos. Hot dog. Aí o padre, né, vai lá na padaria, chega lá, meu filho, me dê aí pro padeiro 100 pães. E o padeiro vai lá e dá os 100 pães. Pede a nota fiscal e aí o padre vê, porque hoje em dia isso é constitucionalmente obrigado, né, o ente federativo a deixar claro a carga tributária. Opa, seu padeiro, veja bem, cobrando aqui R$10 de ICMS. Só que eu, entidade religiosa, templo de qualquer culto que sou, nos termos do artigo 150, 6º-B, eu sou imune. O meu trabalho é imune. Então, por favor, me devolva aí os R$10 da igreja. Até porque é da igreja, tenha vergonha. Sou um padre, né? Eu vou orar pelo senhor mais tarde, enfim. E aí o dono da padaria, o padeiro, ele vai responder: ô, seu padre, que Deus me perdoe e o senhor também. Mas nos termos do artigo 156º, a linha B da Constituição Federal, e de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
Aquelas imunidades ali, elas são voltadas para a igreja, né, entidade religiosa e templos de qualquer culto, e todas as outras ali, quando vocês forem contribuintes de direito. Contribuinte de fato, como é o senhor aqui, porque eu que sou contribuinte de direito, eu que estou circulando o pãozinho para o senhor, eu que estou realizando o fato gerador, eu tenho que pagar ICMS. E assim sendo, senhor, me perdoe, mas eu vou repassar o ICMS para o senhor. Eu vou repassar esses R$10, porque eu quero colocar meus 100 no bolso, que é o custo do meu pão e o meu lucro, e esses 10 eu tenho que passar para o Estado. E Deus sabe que não é justo eu não fazer isso. E também se achar o lamento, porque afinal de contas, o que a gente tem certeza é desse plano aqui. Captaram a ideia? Então, a entidade religiosa e templos de qualquer culto só vai gozar, assim como União, entidades assistenciais, partidos políticos, só vão gozar da imunidade contida lá no 156 quando forem contribuintes de direito, sofrendo o ônus da repercussão financeira tributária quando sim forem contribuintes de fato. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado isso no recurso extraordinário 202.287. Então, tenham atenção a isso. Pergunta. Outra situação em que um ente imune pode ser demandado. Pensem comigo. Digamos que o senhor é servidor público estadual. Servidor público estadual. O senhor está fora da faixa de isenção do imposto de renda. Certo? Ok. Uma vez que o senhor está fora da faixa do imposto de renda, o senhor tem que pagar imposto de renda para a União. Servidor estadual recebe subsídio, digamos que o senhor seja juiz estadual. Recebe subsídio, fora da faixa de isenção do imposto de renda, tem que pagar imposto de renda para a União. E como é que o senhor faz isso? Por meio de retenção já direta do seu contra-cheque, substituição tributária. O Estado aí está como substituto tributário e tem que recolher o imposto de renda, ainda que fique com essa receita, mas precisa fazer o recolhimento. A União pode fiscalizar o Estado? Dentro dessa perspectiva, substituição tributária, pode exigir do Estado que cumpra com obrigações acessórias em face daquela tributação, porque afinal de contas quem é imune é o Estado de pagar renda, imposto de renda à União, não o servidor. A União, em suma, pode exigir com que o ente federativo ou outro imune cumpra obrigações acessórias em face daqueles que devem tributar como substituto tributário? Sim. Tenham atenção a isso e guardem essa ilustração, esse exemplo. O fato de um ente ser imune, quando eu estou falando de imunidade recíproca, apenas para complementar a primeira informação, quando estou falando em imunidade recíproca, apenas tira da esfera de incidência tributária os entes federativos enquanto sujeitos passivos, enquanto fosse
caso não existisse a imunidade, contribuintes de direito. Fora dessa situação, contribuinte de fato, substituto tributário, devem, quando contribuinte de fato, infelizmente honrar com a repercussão financeira do tributo. Então, seu padre, o senhor tem que pagar assim os R$10, tá? Bem como o Estado, o senhor tem obrigação de se permitir ser fiscalizado pela União, pela Secretaria da Receita Federal, para ver se o senhor está realmente cumprindo com as obrigações tributárias acessórias originárias da relação de substituição tributária. Não esqueçam disso, porque isso é uma informação importante e cai em prova, especialmente de magistratura, para saber o alcance da imunidade. Se o senhor, quando chegar um probleminha desse, vai saber julgar. Imunidades, terminamos o artigo 150, inciso 6º, as imunidades, não é isso? E agora vamos passar para as imunidades específicas aos impostos e demais espécies tributárias. São imunidades específicas do IPI, que não incide sobre produtos destinados ao exterior. Dê uma olhada comigo, isso está no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, que diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 4º, está lá, produtos industrializados. 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Portanto, quando eu falo em não incidirá, eu estou falando de imunidade. O IPI não incide na etapa de industrialização de bem que será destinado ao exterior, no intuito de desonerar, exportado, ao exterior, no intuito, de desonerar a carga tributária e trazer competitividade à mercadoria, ao bem levado ao exterior, o bem brasileiro. B. Imposto territorial rural, o ITR. Não incide sobre pequenas glebas rurais cujo proprietário não possua outro imóvel e explore esse outro imóvel. Explore o imóvel imune. 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Dê uma olhada. O imposto previsto no inciso 6º do caput, qual ele? Imposto sobre propriedade territorial rural. 2. Não incidirá sobre pequenas, primeira coisa, pequenas glebas rurais. Quem vai definir o que é pequena? A lei. Né? Pequena é um conceito relativo, pode ser o que é grande para mim, pode ser pequeno para você e vice-versa. Então, a lei vai estabelecer os módulos rurais para que possa ser atingido pela imunidade. A lei define o que é uma pequena gleba rural, cujo proprietário, dê uma olhada aí, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, essa pequena gleba rural, ela é explorada pelo proprietário que não possua outro imóvel. Então, tenha atenção aí. Condições para o gozo dessa imunidade. 1. Tem que ser pequena gleba rural nos termos da lei. A lei define isso. E aqui eu tenho um critério objetivo e tenho um subjetivo. O proprietário, ele precisa, explorar essa pequena gleba rural e 2, não pode ter outro imóvel. Então, são 3 requisitos a serem preenchidos. 1 de ordem objetiva, pequena gleba rural. 2 de ordem subjetiva. O proprietário não pode ter outro imóvel e tem que explorar essa pequena gleba rural. Seguindo ainda, 153, parágrafo 6º, aqui é novidade, tenha atenção. O imposto seletivo, chamado imposto do pecado. Artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1, diz que o imposto previsto
no inciso 8º do caput deste artigo, é o imposto seletivo, o imposto do pecado, não é isso? Que vai incidir sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. A ideia desse tributo é substituir a parte extra fiscal do IPI e ele não incide, dê uma olhada aí comigo, não incidirá sobre as exportações, nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. Isso daqui é um prato cheio para a prova, porque é novidade, portanto, tenha atenção. Ainda, seguindo aqui, vamos entrar nos impostos estaduais, artigo 155, parágrafo 1º, incisos 5º e 7º, não é isso? Estamos falando do ITCMD, isso, do ITCMD, já ia falar do ICMS. O imposto previsto no inciso 1, qual é? Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. 5, não incidirá sobre as doações destinadas no âmbito do poder executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas em instituições federais de ensino. Isso foi inserido pela Emenda Constitucional 126 de 2022 e ainda inserido pela Emenda Constitucional, aqui sim, 132 de 2023, não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Onde estão essas condições estabelecidas em lei complementar? Artigo 14 do Código Tributário Nacional. Tem que atender aqueles 3 requisitozinhos. Imposto sobre veículos automotores, da mesma forma, tenham atenção, está lá no parágrafo 6º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, também inserido pela Emenda Constitucional 132 de 2023. O imposto previsto no inciso 3, volta lá, qual que é mesmo? Sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, diz que 3 incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados. Quando eu falo excetuados, é porque não vai incidir. Assim sendo, estão imunes aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Não vai. Essa aeronave agrícola não vai pagar IPVA e de operador certificado, não é isso? O agro. B, o agro venceu aqui. B, embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte aquaviário de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, segue vencendo, artesanal, científica ou de subsistência. C, plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva em embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. D, tratores e máquinas agrícolas. Certo? Então, vai incidir sobre, o IPVA, como bem dito na TV, a gente viu lá, vai sim incidir sobre propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com exceção dessa turma aqui, das alíneas A e D. Certo?
Quem que vai pagar? Vamos ver. Né? Vamos ilustrar aqui. Digamos que um artista, um cantor famoso, que tenha uma aeronave, um helicóptero, mas que ele usa, né, para trabalho agrícola. No exercício, ele tem uma fazenda também e usa, de alguma forma, dentro da sua função lá agrícola. E aí? Vamos ver, vamos aguardar, né? O que fica aqui pra gente? Que essas inovações trazidas pela Emenda Constitucional 132 de 2023 precisam ser lidas. Porque, a princípio, é o que vai estar na sua prova. Haverá questões mais à frente, jurisprudência, essa situação mesmo. O próprio comitê gestor, né, quando a gente fala, o que é o comitê gestor do IBS? É uma pessoa jurídica, é uma autarquia? Tudo isso lá na frente a gente vai resolver. Então, no momento, o que interessa, gente, é leitura da Emenda Constitucional 132 e esclarecimento naquilo que já der para a gente pegar de plano. Vamos tomar uma água.